Então, Milton, eu vou botar a pergunta do Ronaldo, que mandou para a gente, e a gente vai respondendo ela junto, tá bom? Tranquilo. Então, a pergunta do Ronaldo é assim, o Ronaldo é do curso de Fisiologia e Suplementação. Perguntou, uma pessoa que faz alimentação a cada 3 horas, tentando colocar cerca de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Se alimentando com baixa quantidade de carboidrato e normal de gordura, vamos colocar essa baixa e normal entre aspas, né? E querendo aumentar a massa muscular. Está usando glutamina e creatina. O que pode ser feito além da atividade física? O que está incomodando esse paciente é a gordura abdominal. Diante de tantas dietas apresentadas, essa ainda é uma das formas mais favoráveis para ganho de resultado? Então, a dúvida é o seguinte, um paciente que está comendo proteína de 1,5 a 2 gramas, baixa quantidade de carboidrato e gordura, ele está perguntando se é necessário ter um aumento da quantidade de insulina para ter um aumento de massa muscular e o que ele pode fazer para melhorar o resultado do paciente. Então, Milton, acho que a primeira coisa a refletir sobre esse paciente é em relação à alimentação, né? Como é que a gente faz para avaliar se a alimentação de um paciente está sendo eficaz no paciente que está fazendo musculação, né? Então, o conceito que eu acho importante lembrar é o de periodização nutricional. Então, quando você tem um paciente que consome uma quantidade muito baixa de carboidrato, você tem que fazer com que, para você otimizar o resultado dele na musculação, é importante com que o carboidrato esteja dentro do músculo, formando glicogênio muscular para o momento da musculação. Então, talvez seja eficiente passar esse carboidrato para 1 hora a 4 horas antes do período da musculação, tá? Se é um paciente que faz musculação pela manhã, ele não vai acordar mais cedo para comer esse carboidrato. Esse carboidrato pode ser dado a partir do momento em que ele acaba de fazer a musculação do dia, né? Acho que é uma maneira eficiente. Vamos lá. Ele está falando em comer 1,5 gramas a 2 gramas de proteína e se alimentando com baixas taxas de carboidrato. A primeira coisa que ele tem que entender é como é que ele vai incorporar essa proteína à fibra muscular. A fibra muscular só vai incorporar essa proteína se ela for lesada. Se ela tiver feito uma atividade a mais ou menos acima de 80%, 85% de intensidade. E a mais ou menos 80%, 85% de intensidade, o principal contribuinte energético na fibra muscular é o glicogênio que está estocado no músculo. E esse glicogênio que está estocado no músculo, ele tem que ser estocado no músculo antes dele começar a fazer a atividade física. Porque durante a atividade física, quando ele está fazendo 85% de intensidade, o carboidrato que ele for ingerir antes e durante vai ser para manter a glicose pro cérebro, para ele não fazer hipoglicemia cerebral. Mas, na realidade, o músculo está gastando muito mais o glicogênio estocado. Então, se eu não tenho glicogênio estocado, eu não consigo treinar forte. Se eu não consigo treinar forte, eu não consigo lesar a fibra muscular. Se eu não consigo lesar a fibra muscular, eu não deixo o pH ácido ao redor dos mionúcleos, né, das fibras musculares. Se esse pH não fica ácido, ele não responde bem à testosterona que está circulando no sangue. Então, eu preciso que a testosterona atua nos receptores nucleares das fibras musculares e de forma eficiente para que ele faça, tem que ter uma lesão muscular. Para que ter uma lesão muscular, ele tem que estar trabalhando acima de 85% de intensidade para que isso ocorra. Ele tem que ter glicogênio muscular. Então, assim, o melhor momento para ele estocar o glicogênio muscular sem que vire gordura, porque se ele comer carboidrato em repouso, ele vai liberar insulina, e essa insulina necessariamente não quer dizer que vai direcionar essa glicose plasmática para o músculo através do GLUT4, ela pode direcionar a glicose para o tecido adiposo através do GLUT4 também. Então, imediatamente após o treino, enquanto o corpo está quente ainda, é o que eu diria do timing do carboidrato. Por quê? Quando o corpo está quente imediatamente após, o que ele tem? Primeiro, a vascularização está aumentada no músculo. Segundo, a sensibilidade aos receptores insulínicos da fibra muscular está aumentada. Eu falei a sensibilidade aos receptores, dos receptores insulínicos. Eu não falei que a insulina está aumentada, muito pelo contrário. Durante a atividade física, a insulina está baixa. Terceiro, a enzima que faz a glicogênio sintetase está aumentada e fica aumentada mais ou menos durante 2 horas. Entendeu?
Então, na realidade, eu preciso, imediatamente após o treino, comer o que o carboidrato que eu como antes e durante o treino é para manter a glicose para o cérebro. O carboidrato que eu como imediatamente após o treino é para estocar o glicogênio, reestocar, repletar, devolver para o músculo aquele glicogênio que ele gastou naquele treino para o treino seguinte. Então, eu não posso tirar o carboidrato. A questão é qual que é o timing do carboidrato e qual que é o timing da proteína. Entendeu? Aí, depois que ele estocou o carboidrato dentro do músculo, então, numa segunda etapa, lá entre 30 a 40 minutos, depois que ele absorveu o carboidrato e o corpo já esfriou, aí sim você vai ingerir proteína de alto valor biológico, e aí, nesse dado momento, entre 30 minutos a 3 horas e meia, 4 horas, que você está ingerindo carboidrato de alto valor biológico, aí você pode também comer um pouquinho de carboidrato, não muito, tá certo? Porque você já comeu muito durante o treino, para você liberar a insulina, porque a insulina também, ela faz o anabolismo aproveitando os aminoácidos. Então, eu não posso tirar o carboidrato do treinamento dele. Não, mas o Milton, a questão dele é o seguinte, ó, eu acho que é importante enfatizar isso. Quando ele está falando em perda de peso, né, perda de gordura corporal, existe uma quantidade máxima de caloria que ele pode chegar, né? Perfeito. Ele está aumentando a quantidade de proteína, porque o paciente precisa aumentar a proteína. E aí ele só tem 3 caminhos, né? Ou é proteína, ou é gordura, ou é carboidrato. Aí acho que a questão juntando a pergunta dele com você falou, como que ele faz para avaliar se essa quantidade de carboidrato está sendo suficiente, né? Porque da mesma forma que você falou que o carboidrato ajuda, o carboidrato em excesso vai atrapalhar, porque ele não vai emagrecer, né? Então vai sobrar. Então, como que ele faz para saber se a quantidade de gordura, de carboidrato está sendo suficiente, né? Bom, então vamos lá. Vamos supor que num treino ele gastou lá 400 calorias, tá? Sabe, se ele gastou 400 calorias e nessas 400 calorias ele trabalhou a 85% de intensidade... Não, ele está falando de musculação. Não, da musculação mesmo, tá? Vamos supor, como é que você vai... Para você saber quantas calorias você gastou na musculação, só tem um jeito, usar um reloginho aqui que mede, que dá as calorias, porque não dá para usar aquela frequência cardíaca, peso vezes frequência cardíaca, porque isso, o VO2 só porque é para grandes grupos musculares. Então, hoje a maneira mais prática de você saber quantas calorias você queimou em exercícios que não fazem todos os grupos musculares ao mesmo tempo é você usar um relógio que na configuração ele pede peso, altura, sexo, idade e dá o tamanho do teu coração. E aí, quanto bomba de sangue é quanto bomba de oxigênio, cada litro de oxigênio são 5 calorias. Então, se você tem quantas calorias você gastou na musculação, e para você treinar na musculação para ganhar músculo, você tem que estar trabalhando a 85% de carga para aquele músculo, nessa situação, 70% a 75% do que você vai gastar é entre glicose e glicogênio muscular. Então, a quantidade de carboidrato que você vai comer antes, durante e depois do treino é 70% a 75% do que você gastou de calorias. Porque o resto é gordura que ele queima. Não sei eu acho que uma outra maneira possível de ser feita é avaliando o paciente a cada consulta, né? Uma vez que você tem um paciente, vou pensar um caso, né? Tipo um paciente obeso que está emagrecendo. Então, você já tem certeza de que ele está evoluindo com perda de gordura corporal. E aí, quando ele começa a fazer uma musculação, aumentando a intensidade, pensando no aumento da massa muscular, ele vai ter que treinar bem, né? Ou seja, ele, o personal dele, o professor de educação física que está avaliando ele, tem que ver que ele está evoluindo com melhora da capacidade dele de levantar peso, né? Então, quando o Milton fala que você tem ali um período após exercício para repor o carboidrato, para repor de glicogênio muscular, desde que até o próximo exercício ele não volte a fazer esforço para aquele músculo, né? Se ele fizer, ele vai voltar a depletar. Perfeito. Então, você tem, desde que acaba o exercício de hoje, até 1 hora antes do próximo exercício para colocar carboidrato. Então, essa é uma informação muito importante, porque às vezes o paciente come carboidrato após o treino, se ele chega em casa e vai comer pizza, aí vai ser mais carboidrato ainda, e não era necessário mais essa repleção. Então,
De acordo com o que você achar que o paciente consegue aderir à alimentação, você pode colocar mais ou menos carboidrato junto, né? E aí depois, sobre o outro ponto da outra pergunta do Ronaldo, que é a questão de insulina, né? A gente não precisa pensar em insulina para aumentar insulina e carboidrato para aumentar a absorção necessariamente de proteína, né? Então, a proteína, ela consegue aumentar também a insulina, óbvio que em menor quantidade do que o carboidrato, mas não é uma necessidade quando você está pensando num paciente, né? Então, carboidrato e proteína conseguem aumentar a insulina em quantidades diferentes. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, o que eu costumo fazer com esse paciente a gente vai aumentando o carboidrato aos poucos, para que ele tenha uma boa resposta ao exercício, desde que ele não seja uma pessoa que tem muitas fugas, né? Se ele tiver muitas fugas, aí nem entro nesse mérito.